todos, nós hoje continuamos com o estudo do livro Nosso Lar, iniciando no capítulo 28, lembrando que o André Luiz estava ali em trabalho nas câmaras de retificação, que eram lugares ali de intensa dor, de intenso sofrimento de espíritos que haviam sido recolhidos ali das zonas do umbral. Então vamos lá. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividades do umbral. Samaritanos é aquele grupo ali de espíritos do bem que trabalham no umbral, socorrendo, amparando na medida do possível, na medida em que encontram ali alguma receptividade naqueles que querem ser ajudados. Justamente curioso vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura, a alegria do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Olha que interessante isso. Ele se sentia cansado por tanto esforço ali, como se diz aqui na terra, colocando a mão na massa, de fato ali se envolvendo muito ali naquele trabalho, se sentia cansado, mas ele fala aqui uma alegria muito grande, uma alegria íntima muito grande. E quando se diz que o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor, vejam, há um detalhe aqui, uma sutileza, ele não fala que o serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Ele não fala que o serviço, que o trabalho traz ali essa vitalidade, mas o espírito de serviço, ou seja, o que é o espírito de serviço? É quando fazemos alguma coisa ali desinteressados, com foco ali na ajuda de fato, sem buscar ali todo o tempo o reconhecimento, o aplauso, sem pensarmos só em nós, sem nenhum interesse. Então essa expressão espírito de serviço, por isso que é um convite para que busquemos fazer as nossas atividades ali com boa vontade, com amor, com dedicação, para que aquilo se torne leve, para que aquilo faça ali bem para quem recebe, que aquela pessoa que está recebendo aquilo, ela receba ali junto com o nosso gesto a vibração. A gente até lembra essa questão das avós quando faziam aquele bolo, que a gente fala, nossa, que bolo gostoso. Porque aquele bolo ali ela fazia com amor, aquilo estava saturado daquele carinho daquela avó que às vezes esperava os netos ali a semana inteira, esperando o final de semana para recebê-los. Então esse espírito de amor com que se faz as coisas, não fazer por fazer, não simplesmente cumprir tarefas, obrigações, mas esse cuidado, esse zelo, esse carinho. Então, ele fala então que o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor, ou seja, traz energia, traz vitalidade, renova. Quem já não passou pela experiência de às vezes estar muito cansado, com uma semana atribulada, mas de repente ali vai num trabalho social, assistencial, ou mesmo num trabalho espiritual, e quando sai dali fala, nossa, como eu estou me sentindo bem, como ainda bem que eu vim, como valeu a pena, como estou me sentindo melhor, porque há de fato esse revigoramento ali das energias. Então isso é bastante interessante. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, vamos lembrar que Tobias estava se comunicando com essa equipe dos samaritanos por um aparelho, por um radioreceptor. Então, estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sobre meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Então, os samaritanos chamando os trabalhadores do Ministério da Regeneração. Estamos tendo muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando das trevas espirituais 29 irmãos. Vejam, de uma grande multidão eles conseguiram trazer ali 29. Desses 29, 22 estão em desequilíbrio mental,
em 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que se transporte em massa? Não são todos espíritos? Ou seja, se são espíritos, por que transportá-los em massa? Eles não podem levitar, por exemplo, volitar, por exemplo, né? Porque todo esse trabalho, toda essa dinâmica, né? Enfim, esse processo às vezes ali que exigia tanta movimentação. Por isso que o André Luiz pergunta, como assim? Não são espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo? Porque lembram, quando o André Luiz foi recolhido, eles improvisaram uma espécie de maca ali. Ele estava bastante debilitado, né? Então ele não tinha ali condições espirituais para simplesmente volitar, porque ele estava ali ainda muito saturado de energias ali muito materiais, né? E aí então, por isso que o Tobias fala, lembra como você chegou aqui? Conheço o episódio da sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Então veja, são espíritos ali que foram recolhidos em situações às vezes deploráveis, né? Estão extremamente ali saturados, como fala aqui, de fluidos pesados, não são espíritos amadurecidos, não são espíritos ali com fluidos mais sutis, ainda são muito materializados, né? Então olha que interessante essa comparação. Ele fala, são aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro, né, o avestruz, apenas sobe às alturas se transportado, enquanto a segunda, as andorinhas, cortam céleres, né, rápidas, as vastas regiões do céu. Então veja que ele está fazendo aqui um paralelo dos espíritos com as aves, né? Que as aves, por exemplo, no caso da avestruz e a andorinha, as duas têm asas. No entanto, uma avestruz não consegue voar. Ela só vai se levantar, né, se deslocar para o alto se alguém fizer isso por ela. Enquanto a andorinha também tem asa, mas voa rápida, né, corta ali os céus. Então os espíritos são assim também, os diferentes graus ali de maturidade espiritual. Espíritos ainda com vibrações pesadas, né, que na Terra nunca se cultivaram a espiritualidade, vão se sentir pesados do outro lado, não vão ter essa facilidade de se locomoverem, de poderem se transportar ali pelo pensamento. Isso não vai acontecer, né? Vão demorar ali muito tempo para desenvolver essa habilidade, enquanto espíritos ali já mais evoluídos, né, já mais livres, aí, que tem ali um perispírito muito mais sutil, aí sim eles se deslocam facilmente. Eles não precisam do andar, eles não precisam nem dos aeróbos, né, que são aqueles veículos ali aéreos. Eles se transportam pelo pensamento. Mas a gente já falou nesse estudo que a maioria dos espíritos de nosso lar, eles caminham, né? Muitos poderiam ali volitar, mas por que eles caminham? Para não constranger aqueles que não podem volitar, né? Então eles acabam ali, a maioria, caminhando para que não constranjam, né? Aqueles que não podem não se sintam ali humilhados, né? Então essa comparação ali, o avestruz e com a andorinha, é bem rica, bem interessante. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva dessa noite, né? É grande ali o grupo de espíritos recolhidos. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias, resoluto, decidido, né? Alojaremos os perturbados no pavilhão 7
e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte como a ponderar algo muito sério e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Ou seja, eles vão poder alojar ali, né, esses doentes, esses recolhidos. O problema vai ser gente para dar assistência, para dar suporte, para orientar, para cuidar deles, né? Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que neste momento envolvem o mundo dos desencarnados. Olha que interessante. Muitos trabalhadores ali dos serviços de comunicação estavam próximos da Terra, ou seja, se deslocaram para as imediações da Terra e não estavam disponíveis, porque lembra que nesse período aqui, a Terra estava ali iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então havia toda uma perturbação espiritual, né? Nuvens ali, vibrações densas, pesadíssimas, né? Todo um clima ali bastante difícil, em que a espiritualidade então desloca grandes grupos para ajudar aqui a amenizar aquelas vibrações tão difíceis. Mas à medida que eles deslocam grandes grupos para cá, às vezes poderia faltar trabalhadores para as atividades que eles tinham lá, como aqui, nesse momento aqui, por exemplo. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porque os operários, em função com os samaritanos, chegarão extremamente fatigados. Ofereça-me com prazer para que possa aproveitar, o André Luiz exclama. Tobias interessou-lhe um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-o experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvida a permanecer nas câmeras durante a noite? Perguntou admirado. E o André Luiz responde: outros não fazem o mesmo? Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narciso e os demais companheiros ficarão também de guarda. Né? Então, além do André Luiz, que vai passar ali à noite, Narcisa e outros companheiros também ficarão no trabalho ali noturno. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui, né, diz ali o Tobias. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências, né? Começaram então a preparação para acolher aqueles espíritos que estavam sendo trazidos. Enquanto os 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo, né? Diz o André Luiz. Apesar da fadiga dos braços, eu experimentava um júbilo inexcedível no coração, né? Uma alegria intraduzível, né? Apesar de todo o cansaço. Na oficina onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui uma alegria suprema. Vejam, se nós procuramos ali no trabalho, entendendo o sublime valor, o valor que tem um trabalho, que tem um serviço, que tem ali uma assistência, né? Quanto aprendizado da empatia, de perceber ali a dor do outro, que muitas vezes é a dor nossa, né? De entender ali que às vezes nós mergulhamos em queixas e reclamações, esquecidos que talvez muito, mas muito próximo de nós há pessoas ali morrendo por falta de assistência, né? Morrendo por falta de esperança, de uma palavra, enfim. O trabalho traz ali intensos aprendizados, até porque a gente esquece um pouco dos nossos próprios dramas, né? Não que a gente deva apagá-los, isso não acontece, mas à medida em que a gente não fica naquele círculo vicioso, pensando o dia todo no nosso problema,
né, ajudando o outro, né, quantas vezes se clareia ali a nossa própria situação. Por isso ele diz que, entendendo o valor sublime do trabalho, servir vai constituir uma alegria suprema. Eu não pensava francamente na compensação dos bônus horas, né, nas recompensas imediatas que me pudessem advir daquele esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que eu poderia comparecer feliz e honrado perante a minha mãe e os benfeitores que me haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Então vejam que a alegria e a consciência, né, tranquila ali de reencontrar a mãe dele e falar: mãe, eu estou me esforçando, mãe, eu já deixei aquela fase de ser simplesmente o socorrido e hoje, graças a Deus, eu posso colaborar em algo. Então já é uma mudança não só de uma postura mental, mas uma postura de atitude, de quem ali está se engajando, né, no auxílio ali do bem. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz, boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho a cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Então, olha que interessante. Lá em nosso lar, o máximo de trabalho deles é 12 horas. Né? Interessante isso, para que eles tenham esse cuidado, para que haja uma possibilidade ali, um tempo de repouso. Poxa, mas os espíritos não têm corpo, eles se cansam? Eles se cansam, eles precisam do lazer, eles têm ali o campo da música onde se distraem, né? Sempre lembrando, nosso lar é próximo à terra. Não é um local de espíritos altamente preparados, altamente evoluídos. Então, por isso, eles precisam do lazer, eles precisam do descanso, eles trabalham no máximo 12 horas ali por dia. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. Mas, enfim, em função do tempo, a gente encerra por aqui e nós continuamos, então, na próxima semana. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.